Bem-vindo a esse pequeno vídeo. Marcelino Araújo aqui, o diácono Marcelino Araújo, para falar um pouquinho sobre sonhos, tá bom? Você que acredita na Bíblia, na Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, quero falar um pouquinho sobre sonho segundo a Bíblia, conforme eu entendo sobre sonho. Por exemplo, vou falar coisas meio soltas, assim, sem dar referências exatas, sem dar onde está o endereço na Bíblia, mas você vai saber porque são histórias muito conhecidas, muito faladas, e todo mundo sabe sobre essas histórias. Primeiro, eu quero dizer que sonho é um meio de Deus falar com o seu povo, transmitir algum recado, passar alguma mensagem, falar alguma coisa, mostrar algo para o seu povo com um propósito, seja um propósito de livramento, seja um propósito de bênção. Deus quer abençoar uma pessoa e ele mostra isso através de sonho, o que a pessoa tem que fazer. Aí vai depender se ela vai obedecer ou não o que Deus revelou através do sonho, certo? Eu pego aqui livro de Joel, capítulo 2, a partir do verso 28, que diz assim: e há de ser, diz Deus, que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, isto é, sobre toda a raça humana, toda a humanidade. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então essa questão de sonhos é promessa. É promessa de que Deus falaria por sonhos, inclusive para os velhos, as pessoas de mais idade. Nós vamos ver no evangelho, num dos evangelhos, que eu não me lembro qual agora, que um pouco antes do profeta João Batista nascer, antes mesmo de Jesus nascer como homem, havia um sacerdote chamado Simeão. Era um homem velho, e este Simeão, Deus havia revelado para ele que ele não morreria sem antes ter visto a salvação de Deus. Eu não me lembro exatamente agora, mas bem pode ser que essa revelação foi em sonho. Foi em sonho. Num sonho, Deus, não sei que forma Deus apareceu no sonho, disse para Simeão: olha, você não vai morrer sem que antes os teus olhos vejam a minha salvação para a humanidade. Então foi uma revelação. O profeta Simeão sabia o que ia acontecer, porque num sonho Deus lhe falou. E isso aconteceu quando, ao 8º dia de vida de Jesus, ele foi levado ao templo em Jerusalém para ser circuncidado, onde foi feita uma oferta ali. Maria, a mãe de Jesus, fazia uma oferta ali, onde ela ofertava ali 2 rolinhas e um pombo, né? Ou 2 rolinhas, ou um pombo, ou 2, enfim, oferecia ali a oferta da purificação. Maria podia sair do seu isolamento, Maria podia agora ir para a sociedade, podia ir para o templo, pois já veio os dias da sua purificação. E Jesus, com seu 8º dia de vida, segundo a lei, conforme a lei, ele foi circuncidado. Naquele momento, o profeta Simeão pegou a criança no colo, pegou Jesus nas suas mãos e disse: Deus, Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque agora os meus olhos já viram a tua salvação, conforme tu revelaste ao teu servo. Não me lembro se foi em sonho, mas creio que foi em sonho. Pegue o sonho de José. José, ele não falou nada, ele apenas pensou. Está no Evangelho de Mateus, os primeiros capítulos ali. Capítulo 1 ou 2 de Mateus, provavelmente 1. E projetando José deixar Maria, ir embora, quando ficou sabendo que ela estava grávida, que ela estava esperando uma criança, foi-lhe falado em divina revelação, um anjo falou. O anjo do Senhor falou para José em sonho: José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. José recebeu Maria como sua esposa, mas quando o menino já tinha nascido, quando Jesus nasceu, o rei Herodes decidiu e deu uma ordem para matar
todas as crianças de 2 anos para baixo, porque ele queria matar Jesus. Foi revelado para José por divina revelação em sonhos, leia no Evangelho de Mateus. Um anjo no sonho de José chega para José e diz: José, pega o menino e pega a mãe do menino e foge para o Egito, porque vão procurar a morte do menino. José, repare agora, nesse ponto eu começo a explicar para você o que eu quero lhe dizer. José não foi procurar um sacerdote, José não foi procurar um profeta para perguntar o que o sonho dele queria dizer. Não, porque a revelação foi claríssima. José sonhou com um anjo que falava com ele e o anjo disse: faça isto. E simplesmente José obedeceu. Isto é revelação por meio de sonho. Não há o que se interpretar, não há que se buscar um intérprete, não há que se buscar alguém que tenha conhecimento a mais para desvendar o sonho. Não, é revelação, é dessa forma. Revelação, você tira uma foto com uma máquina, uma câmera fotográfica e você não consegue enxergar a foto que você fez. Mas quando ela passa pelo processo de revelação, ela é impressa no papel e você vê a foto como realmente é. Isso é revelação. Revelação espiritual, ou de algo que Deus está transmitindo, é da mesma forma. Não é uma coisa que fica oculta, não é uma coisa que fica escondida, não é uma coisa que fica em mistério, porque se assim fosse, não seria revelação. Certo? E Deus, ele quando mostra algo em sonho, ele mostra claramente, não deixa dúvidas, porque Deus não trabalha com as dúvidas. Quando você sonhar um sonho e pensar, será que Deus... Esqueça isso, meu irmão. Esqueça isso, minha irmã. Não perca o seu tempo querendo achar que um sonho, que Deus está querendo falar alguma coisa. Deus não quer lhe falar nada, é só um sonho. E observe que sonho, existe sonho bom, que é maravilhoso, você sonhar com aquela situação de alegria, de felicidade, coisa muito boa. Mas existem pesadelos que são sonhos horríveis, onde você sofre no sonho e você quer acordar porque aquilo não é bom. Então nem tudo é sonho, e nem todo sonho é revelação de Deus. Então a principal coisa que nós precisamos buscar é ter discernimento. Discernimento é você entender o que é e o que não é, por que é e por que não é. Foi Deus, não foi Deus. É de Deus ou não é de Deus? Isso é discernimento. Esse espírito que me falou é um espírito bom? É um anjo de Deus? Ou é um espírito mau? É um espírito maligno disfarçado de um anjo do Senhor? Irmão, aí precisa buscar discernimento. Então, no Antigo Testamento, Deus falou muito através de sonhos com as pessoas. Por exemplo, Deus falou com Abraão em sonhos. Deus falou com Isaac em sonhos. Deus falou com Jacó. Deus falou com muita gente em sonhos. Vamos pegar agora o sonho de José. Gênesis 37. José sonhou, ele era uma criança praticamente aí, um adolescente, aproximadamente seus 13, 14 anos, e ele estava, no sonho dele, ele estava na seara, né, na roça, no roçado de trigo com os seus irmãos, recolhendo trigos. Eles faziam aqueles feixes, aqueles molhos de trigo, né, e amarrando aqueles molhos, levavam cada um seu molho de trigo. Como cada um fez um molho, ele observou que, no sonho dele, o molho dele se levantou do chão e ficou na posição vertical, ficou em pé. E o molho de trigo dos seus irmãos se levantaram também, mas logo se dobravam, como se ajoelhassem diante do molho de José. Foi um sonho. De repente ele está sonhando de novo, e no sonho ele era uma estrela, os irmãos deles eram uma estrela, que ele não sabia. Ele não sabia o que significaria, mas ele viu ele sendo estrela, os irmãos sendo estrela, o pai sendo o sol e a mãe sendo a lua. Aquele sonho Deus deu a José, e ele não entendeu no momento. Deus não deu a interpretação do sonho. Deus não deu a revelação do sonho. Deus só deu o sonho. Então acontece que às vezes Deus dá sonho e sem dar revelação. Tá. Mas observe que isso acontecia lá na antiga aliança, no Antigo Testamento. Se você for para o Novo, porque agora o sonho de José tem a interpretação, o sonho de José tem a revelação. Só quem não estuda as Escrituras, só não tem um conhecimento aprofundado das Escrituras Sagradas, não vai entender o que significa o sonho que Deus deu a José. Está bem revelado e bem explicado no próprio livro de Gênesis. Não vou entrar nesse mérito, nesse termo, nesse assunto aqui, porque o assunto aqui é falar de sonho.
Né? Agora, se você deixa o Antigo Testamento, deixa a Antiga Aliança e vem para o Novo Testamento, você vai entender, e se você tiver estudado um pouco de cristologia, ou seja, estudar sobre Cristo, sobre o Cristo, né? Você vai entender que toda a revelação de tudo que aconteceu no Antigo Testamento que estava encoberto, tudo é revelado através da pessoa de Cristo. Cristo é a revelação de tudo. Tudo que aconteceu como figura no Antigo Testamento. O livro aos Hebreus fala que as coisas que aconteciam no Antigo Testamento eram como sombras das coisas futuras. Todas as coisas futuras que o autor aos Hebreus fala se cumpriram o que? Em Cristo. Certo? Então, a partir de quando Jesus disse na cruz, quando ele morreu, disse: está consumado. Está consumado, e ele morreu. Depois que ele morreu, findou ali, encerrou o Antigo Testamento, encerrou a Antiga Aliança. Não voga mais, não é mais pela Antiga Aliança que funcionam as coisas. Agora é graça, agora é nova aliança, agora é Novo Testamento no sangue de Jesus. Ele mesmo disse isso. Então agora não tem nada mais escondido, não tem nada mais em mistério. Agora é tudo revelado, desde que se tenha o conhecimento pleno da pessoa de Jesus Cristo, porque tudo vai apontar para ele. Então não tem mais esse negócio de Deus dar um sonho hoje e não dar a interpretação. Deus dá um sonho para alguém, mas a pessoa fica cheia de dúvida, fica toda confusa, porque não sabe o que o sonho significa. Gente, dá para entender claramente, esse sonho não foi Deus que quer falar alguma coisa. Deus não quer falar nada com o sonho que você sonha, mas não sabe o que significa. Eu dou uma dica para você, porque eu tive, graças a Deus, pela misericórdia e pela graça do Senhor, eu já tive algumas revelações por meio de sonho. E eu posso te dar uma característica de quando é um sonho dado por Deus. Você vai tentar me entender agora, preste bem atenção. Quando Deus quer falar alguma coisa por meio de um sonho, o sonho é uma coisa bem simples, bem delicado, bem simples, que se você vacilar uma desatenção qualquer quando você acordar, você esquece o sonho. Você esquece o sonho. Se perde com muita facilidade a memória do sonho que Deus dá. Isso é uma definição minha. Isso é uma experiência minha. Tá? Mas logo que você consegue lembrar, se você se esforçar um pouco, se você orar, se você buscar, Deus mesmo te dá a interpretação daquilo que Deus está te mostrando por meio do sonho. Você fica em paz, você fica alegre, você até louva ao Senhor porque você tem uma revelação de algo que você não sabia. Deus está te mostrando. Tá? Você não tem. Dentro de você mesmo você já entende que Deus está te falando algo, você já entende o que significa. Não precisa buscar intérpretes, não precisa buscar profetas. Pessoas que entendam e possam explicar o sonho. Você mesmo sabe. Sabe um exemplo? No Antigo Testamento aconteceu um homem que Deus deu o sonho e logo ele esqueceu. E ele queria que os adivinhadores daquela época adivinhassem, inclusive, o que foi que ele sonhou. Foi Nabucodonosor. Daniel, não lembro o capítulo agora, tá no livro do profeta Daniel. Nabucodonosor sonhou e se esqueceu do que tinha sonhado. E ficou perturbado porque ele queria saber. O sonho fugiu. E ninguém foi capaz, nem mago, nem astrólogo, nem adivinhador, nem caldeu. Ninguém adivinhou o sonho de Nabucodonosor. E disseram para ele: essa coisa que o rei quer é algo... não tá para os homens não, nem para os deuses. Eles não tinham temor de Deus, mas disseram: só os deuses santos é que podem adivinhar isso aí. Aí, como Daniel era um servo do Deus vivo, era um servo do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, que conhece, como ele disse, o profundo e o escondido, e revela o que está oculto, Daniel foi lá, orou ao Senhor, pediu a intercessão de Misaque, Sadraque e Abednego, né? Melhor dizendo, Misael, Ananias e Azarias, que são os nomes hebraicos deles, né? Que são os nomes de judeus dele, onde Mesaque, Sadraque e Abednego são nomes babilônicos que eles herdaram, né? Mas os nomes deles são Misael, Ananias e Azarias. Daniel pediu que seus 3 amigos orassem com ele, eles oraram por um bom tempo, não sei quanto tempo exatamente, e lá por um certo horário da noite ali veio a revelação, o Espírito de Deus revelou para Daniel, inclusive o sonho que o rei Nabucodonosor teve e a sua interpretação. Portanto, isso é coisa muito maravilhosa. Deus dá sonho, Deus dá interpretação. Só que Nabucodonosor,
é um babilônico. Nabucodonosor não era um servo de Deus. Deus usou ele para fazer um desígnio seu e cumprir o juízo na vida do seu povo que estava em desobediência, que estava em rebeldia, o Israel, né? Deus usou Nabucodonosor para escravizar o povo dele, o povo de Deus, o povo judeu, e levar para a Babilônia, ou seja, pagar o preço da sua desobediência. Mas Nabucodonosor era ímpio. Deus deu o sonho, não deu a interpretação, porque ele queria exaltar Daniel, tinha um propósito, tinha vários propósitos, não somente para Daniel, mas para Daniel, seus amigos, Israel, e, por que não dizer, até para Jesus tinha ali revelação, ali coisas que estavam nos sonhos do rei Nabucodonosor ali, coisas que iam falar a respeito do Messias que ia vir futuramente, muito, muito futuramente, né? Mas Deus revelou tudo. Mas hoje eu não creio que haja sonho dessa forma, que você sonha e não tenha a interpretação. Ou você sonha e logo entende, ou você sonha e alguém que ouviu o sonho te dá a interpretação, ou não é um recado de Deus. Então fique em paz. Haja o que houver. Na minha opinião, o sonho hoje é um dom espiritual. É um dom espiritual. Para que servem os dons espirituais? Quantos são os dons espirituais? Veja que sonhar não é um ministério, é um dom. Dom é dádiva. Dádiva é presente. É aquilo que é dado. Sabe? Então um tem o dom da visão, outro tem o dom do sonho, outro tem o dom da profecia, o dom da revelação, o dom de vários dons. Inclusive tem o dom de discernir os espíritos, né? Que é um excelente dom, né? Você saber quando o espírito é de Deus, quando não é de Deus. E quando fala espírito ali, não está referindo-se apenas a espíritos malignos ou anjos. Refere-se também a espírito de pessoas, que às vezes o espírito que está na pessoa não é necessariamente um demônio, mas às vezes aquele espírito não é um espírito, sabe? Não é um espírito que é sujeito a Deus, que é obediente a Deus. E o dom de discernir os espíritos faz com que a pessoa entenda até isso, sabe? Às vezes a pessoa está te enganando, dizendo-se ser uma grande virtude, uma grande autoridade, um escolhido de Deus, um profeta, e você está acreditando porque você crê na palavra, mas por falta de conhecimento, você acredita no engano. Mas quem tem dom de discernir os espíritos não é enganado, porque ele sabe que aquele espírito não procede de Deus. Ou é o espírito da pessoa mesmo, ou é o espírito do engano, o espírito da mentira, e por aí vai. Certo? Dom de discernir os espíritos é muito importante por isso, para entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, eu creio assim, gente, ó, sonho existe, Deus fala através de sonho, mas ele fala, a coisa é revelada e acabou. Mas fique em paz se você sonhar e não entender o significado do sonho, porque às vezes não é uma revelação de Deus. Entenda quando é ou quando não é. Minha irmã mesmo, me sonhou um sonho e ficou na dúvida. Eu falei, irmã, eu vou falar um negócio pra você. Nem todo sonho é revelação de Deus, nem todo sonho é Deus falando alguma coisa, nem todo sonho é Deus transmitindo um recado. Fique em paz. Porque quando Deus quer falar, revelar algo, é assim, ó, simples. Ele chega e fala, você entende e acabou. Você no vocabulário de Deus não existe será. Não existe dúvida. A fé é a certeza das coisas que se não veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E o que Deus fala é sim e não. Ou é ou não é. Amém? Então eu queria que você que sonha e que acredita que Deus fala através de sonho, ore para que Deus te dê interpretação do seu sonho. Que seu sonho seja claro, que seja, né, revelador, para que você seja edificado, que você entenda. Né? Eu falei dos dons espirituais, os dons espirituais são para edificar. Quando alguém tem um dom, ele é usado esse dom para edificar uma outra vida na fé, no crescimento, no conhecimento, no entendimento, para crescer na graça que há em Cristo Jesus, né? Como diz a Escritura, crescer na graça e no conhecimento. Você sabia que o conhecimento liberta? O conhecimento liberta. A falta do conhecimento, isto é, a ignorância, escraviza. Quem não tem conhecimento se sempre é escravo de alguém ou de alguma coisa, ou de alguma situação, porque não tem o conhecimento. Ele fica preso ali. E eu não estou falando apenas no sentido espiritual, não. A falta de conhecimento nos escraviza em várias áreas da vida. Nos faz escravos de muitas coisas e situações e circunstâncias. A falta do conhecimento. A ignorância.
Ignorância é falta de conhecimento. Se você, por exemplo, não conhece nada de informática, você é um ignorante quanto à informática. Se você não entende nada de internet, você é um ignorante a respeito da internet. Se você não entende nada de mídias sociais, eu estou dando exemplos aqui para que você entenda, você é um ignorante com relação às mídias sociais. Ignorante quer dizer a falta do conhecimento sobre um determinado assunto. Agora, quando você domina um conhecimento numa determinada área, você não é ignorante, você tem conhecimento. O conhecimento liberta. Quer a base bíblica para isso? Está no Evangelho de João, capítulo 8, o versículo 32, onde o próprio Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o conhecimento liberta, a ignorância escraviza. Não seja escravo de ninguém, não seja escravo de você mesmo, não seja escravo de nada, não seja escravo de profecia, não seja escravo de revelação, não seja escravo de anjo, não seja escravo do passado, não seja escravo do futuro, não seja escravo do pecado, não seja escravo de nada nem de ninguém, não seja escravo de irmão, não seja escravo de pai pastor, não seja escravo de mãe, não seja escravo de filho, não seja escravo de relacionamento, não seja escravo de nada, meu amigo. Seja livre. Seja livre. Livre para viver uma vida livre, com liberdade, em Cristo Jesus. Observe que ser livre é praticar a verdade com liberdade. Porque não adianta usar-se da liberdade para fazer coisas que, na verdade, seria escravidão, né? Fazer coisas que não agradam a Deus, por exemplo. Ser livre é você pensar, é não ser alienado a nada ou a ninguém. Você é livre, você conhece tudo que precisa conhecer. E se não conhece numa determinada área, nós não conhecemos tudo. Nós não sabemos tudo, não é isso que eu estou dizendo. Certo? Nós todos estamos num processo de crescimento, amadurecimento, aprendizado e aperfeiçoamento. Todos nós, seres humanos na face da Terra, estamos num processo de crescimento, amadurecimento, desenvolvimento, aprendizado e aperfeiçoamento. Tá bom? Então, essa foi a dica sobre sonhos. Se você tiver um sonho que você acha que... esqueça. Se você acha, pode esquecer. Fique em paz. Um sonho Deus dá e você já entende o que significa. Ou prepara alguém que te traz a revelação na mesma hora, você entende e fica sem dúvida, tá bom? O sonho de José, ele não entendeu na hora, porque era coisa para o futuro, mas na frente ele entendeu. Todas as sombras, todas as figuras de linguagens, as coisas que aconteciam como figura, como sombras no Antigo Testamento, já se cumpriu em Cristo Jesus. Se não se cumpriu em nós, pelo menos se cumpriu em Cristo. Quando a gente tem o conhecimento de Cristo, nós vamos ver que aquelas figuras que Deus usava já não se fala, não se usa mais. Deus não usa mais porque ele revelou tudo na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que os apóstolos aconselham dizendo: crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Tá bom? Então que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê entendimento, que o Senhor te dê conhecimento, que você busque o conhecimento. O conhecimento ele não cai do céu, você precisa buscá-lo. Tem que cavar, se você soubesse de um tesouro, você não iria cavar para descobrir o tesouro? Para ter conhecimento tem que pesquisar, tem que ler, tem que estudar, avaliar, fazer de novo, fazer novamente, sabe? Quando falo avaliar, é avaliar seu próprio conhecimento. Eu hoje tenho um determinado conhecimento, mas eu posso reavaliar e ver se realmente, se não tem como melhorar. Se tiver, então melhora, entendeu? Vamos buscar, vamos crescer na graça, o conhecimento do Senhor Jesus, e aí nós estaremos aptos para toda boa obra. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.